E aí, tava com saudade de vídeo sobre material de desenho? Vamos matar essa saudade hoje. É dia de testar as canetas da série Bic Intensity. Ação! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Nesse aguardado retorno da série Materiais Fantásticos e Onde Encontrá-los, eu vou testar e comentar essa nova linha de canetas aqui da Bic, a Bic Intensity, e vou te dar a minha opinião sincera sobre elas, se vale a pena ou não ter isso no seu arsenal de materiais e o que elas podem oferecer para o seu processo criativo. Já vou deixar claro para vocês que isso não é um vídeo patrocinado, a Bic não está me pagando para fazer essa resenha, estou fazendo porque eu quero. E também porque eu estou curioso para saber como ela se comporta no papel. Então antes de a gente começar esse teste, aquelas coisas de YouTube que você já sabe, curte, compartilha, segue o canal, ativa o sininho, essas coisas todas, e divulga pra galera que pode gostar desse assunto. Bom, um pouquinho de contexto então antes da gente começar a desenhar. Eu não preciso nem falar pra vocês o quanto eu sou apaixonado por desenho. A essa altura do campeonato já é meio que óbvio. E junto dessa relação louca com o desenho, eu sempre gostei de testar materiais diferentes. A gente nunca sabe qual vai ser a nossa nova caneta favorita, né? E um belo dia eu fui numa Calunga, aqui em Campinas, e acabei comprando essa canetinha roxa aqui, da Bic Intensity, e usei ela até acabar. Basicamente usei ela para fazer rascunho no caderno e para escrever coisas, mas eu gostei bastante da caneta e na próxima vez que eu acabei indo na loja eu comprei mais algumas. Mas eu devo dizer que até agora eu não tinha feito um teste com elas de verdade como material de desenho e eu achei que, bom, já que eu ia fazer esse teste, tentar comparar ela com algumas outras e testar misturar ela com outros materiais, por que não mostrar para vocês e aí eu poder indicar ou não isso como uma alternativa interessante para o material de desenho. Materiais usados aqui são as Bic Intensity Fine, Medium e Brush, tanto as pretas quanto algumas versões coloridas que estão aqui. Também usei lápis da Staedtler B, canetinhas da Faber-Castell, marcadores Prismacolor e Copic da Tombow também e aquarela. Tudo isso vai ser usado nesse caderno, que é um papel de 180 gramas da Suzano, um offset branco liso, bem legal para desenhar com caneta e marcadores. Eu estou fazendo um rascunho antes aqui, porque vai facilitar para a gente para visualizar o desenho, né? A gente está testando as canetas, mas com um rascunho fica muito mais fácil de conseguir fazer uma finalização bacana, né? Com um visual legal. E aí depois para testar com as cores em cima, a gente vai apagar esse lápis, obviamente. Tá? É um lápis B, tô fazendo um rascunho aí bem básico, bem simples, e vamos ver como é que ele fica com a caneta. A gente sabe que quando vai numa loja de material artístico, tem as canetas já consagradas de desenho, tem as brush pen, tem os marcadores, mas às vezes a gente acaba deixando passar algum material que pode ser bem interessante e mais acessível e que pode te oferecer soluções tão boas quanto. Então também é para isso que serve esse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu percebo aqui nessa minha análise é quanto que essas canetas da Intensity se parecem com as canetas da Stabilo. E não é só a Bic que tem canetas similares às Stabilo, né? É um tipo de caneta muito popular em papelaria. Não acredito que seja um material bem artístico assim, mas é um material para o uso do dia a dia, especialmente talvez escolar. O primeiro teste vai ser feito aqui nesse desenho da Tartaruga Ninja, vai ser o Rafael. A gente vai usar primeiro a caneta Fine, ela é uma caneta de ponta porosa, com 0,4 de diâmetro de ponta. Ela é bem similar à Stabilo tradicional. E esse tipo de caneta é muito comum de você encontrar, né, esse tipo de ponta. E é muito fácil de encontrar desenhistas que usam esse tipo de ponta porosa, com as pontas 0,1, 0,2, 0,3 e vai até 0,8. O princípio é o mesmo, a questão é que a Bic Intensity Fine é apenas 0,4. Tá? Ela vai ter só esse diâmetro de ponta. Eu achei ela bem precisa, bem limpa, bem legal de usar, assim, bem rápida. E as cores que eu utilizei também dessa mesma linha Fine são boas, são cores bonitas. Em seguida, eu vou desenhar aqui o Homem-Aranha com a Bic Intensity Medium. A ponta dela é 1,0 de diâmetro, tá vendo? Ela é um pouquinho mais larga, vai dar um traço mais grosso. Eu vou misturar nessa arte final aqui tanto a mais grossa quanto a mais fina, então 0,4 e 1,0. E é interessante que, apesar dela não ter vários intervalos pequenos entre uma ponta e outra, se você tem a 1.0 e você tem a 0.4, você já consegue fazer uma modulação interessante de linha. E se por acaso você precisar de uma linha um pouquinho mais grossa do que a 0.4, você pode encorpar com o traço. Agora aqui para essa tempestade eu vou usar a brush.
A caneta brush vem com duas pontas. Uma delas é praticamente igual à ponta medium, talvez 1.0. Eu acho que a caneta brush é um pouco mais dura do que a medium. E do outro lado você tem aí a suposta ponta de pincel. Esse tipo de brush pen é uma caneta de ponta porosa também, uma ponta de feltro. Então ela é uma espuminha relativamente rígida com formato de pincel. Ela não é formada por cerdas. Então esse tipo de caneta brush é a que eu menos gosto e acho que é menos útil para se fazer arte final porque ela é muito rápida para espanar. Você vai fazer 1 ou 2 ou 3 desenhos no papel liso e ela já vai começar a perder a ponta, já vai começar a ficar desgastada. Aqui também vou usar a ponta média, né? Mas a ponta média aqui no caso da brush pen, para fazer esse ciclope. Essa ponta ela é muito parecida com a ponta média da caneta média, né? Mas a vantagem talvez é você ter as duas pontas na mesma caneta e você usar um pouco mais dinamicamente entre uma e outra. De qualquer forma, não estou tão impressionado assim com essas canetas. Agora vamos começar a testar com cores. Eu vou pintar um pedacinho aqui desse Rafael com a caneta Fine colorida. Ela é muito legal para escrever, talvez até para desenhar, se você quiser fazer um line art colorido, até que fica legal, né? Ela tem uma cor bacaninha. Se você ficar passando muito em cima da mesma área, ela vai acontecer o que acontece com essa hidrocor que você está vendo aí. Se você cobre uma área de cor que já foi pintada com a próxima área de cor, ela vai criar sobreposição, vai criar um tom a mais. E aí depende um pouco da velocidade do que você está fazendo, né, da sua mão, para conseguir fazer uma mancha que seja relativamente homogênea. Com os marcadores é mais fácil de ter essa marca homogênea, tá? Ó, percebam aí, tem um sutil borrado. Aqui eu vou tentar com o marcador da Copic. O marcador, ele tem um outro tipo de solvente. A hidrocor é água e o marcador é um solvente mais determinado, assim, acho que é álcool ou algum tipo de solvente, né? E o solvente do marcador não dissolve a tinta dessas canetas. É difícil você achar uma caneta de arte final ou de line art que derreta com o marcador. Então assim, eu gostei mais de pintar porque esse tipo de papel, inclusive, né, por ser bem encorpado e liso, ele consegue homogeneizar bem o traço de um marcador, né, as manchas de cor do marcador. Como vocês viram no desenho anterior, que eu pintei com uma hidrocor da Faber-Castell, tem um leve borrado. Então quanto mais baseado em água é a tinta que você está usando, seja uma aquarela, vocês vão ver daqui a pouquinho, ou seja uma hidrocor, provavelmente você vai borrar o traço da Bic Intensity. E se eu não me engano, isso acontece também com a Stabilo. Então como elas têm a mesma proposta de caneta, provavelmente o mesmo tipo de ponta e pigmento, ele vai borrar com tintas muito aguadas. De novo, marcadores, pelo menos os que eu tenho e que eu testei aqui, funcionam muito bem. Aqui esse ciclope eu vou pintar com os marcadores da Tombow. Eles não são à base de solvente, que nem o Prismacolor, Copic e outras marcas, mas ele é à base de água. Então, conforme eu vou pintando, essa umidade da própria tinta, ela dissolve um pouco da tinta. Depende da velocidade que você vai pintar, depende de quanto pigmento você vai colocar em cima da caneta e depende do quanto você esfrega em cima da área escura. Então, assim, dá para se virar em cima dessa arte final, mas eu não acho que é a melhor opção. Para sketchbook vai funcionar bem. Aqui embaixo estou tentando com algumas outras cores, né? E pode perceber que ele mancha um pouco mais. Especialmente a caneta Medium e a caneta Brush tem a tendência maior de manchar. E agora, falando em água, vamos tentar com aquarela. Eu já tenho aí uma impressão, na hora que eu comecei a pintar, eu fiz a primeira mancha, que eu vi que a água dissolveu a tinta da Bic Intensity, eu já não gostei da ideia. Eu realmente não gosto de ter o traço da minha arte final borrada pela água. Acho que isso vai totalmente contra o próprio propósito dessa arte final. Então assim, foi bem frustrante quando eu comecei a pintar com aquarela e com os Tombows e ver que ele não segura água não. Pelo menos nesse papel. Acredito, na verdade por experiência, que o papel de aquarela, por mais encorpado que ele seja indicado para aquarela, o papel de aquarela também vai borrar essa caneta. Canetas de arte final tradicional, como aquelas da Unipin, Micron, Pigma e Sakura,
elas vão borrar menos com a água e com o marcador da Tombow. Eu acho que elas são feitas. Bom, e aí? O que vocês acharam? Vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale investir nessas canetas? Eu, particularmente, achei ela muito parecida com as canetas da Stabilo. Eu acho que é uma ideia da Bic para conseguir competir com essa marca, desse mesmo padrão de caneta. Não gostei da Brush Pen enquanto caneta que simula pincel, mas uma caneta com uma ponta grossa para preencher espaços, eu acho que tudo bem. Não gostei muito da Brush Pen porque ela não simula pincel do jeito que eu gosto. Para isso eu prefiro outros tipos de caneta. Mas aí pensando numa relação de custo-benefício, para você ter essas canetas no estojo e brincar no seu sketchbook sem se preocupar com o resultado ser super profissional, eu acho que elas até valem a pena. A paleta de cores não é muito vasta. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu encontrei sobre essa marca e essa série. E para ser bem sincero, eu achei muito estranho, porque eu pesquisei na internet, pesquisei em loja, pesquisei no site da Bic, e é difícil pra caramba de encontrar uma informação correta, conclusiva, sobre quantas cores tem nas paletas de cor dessas séries de canetas da Bic Intensity. O que eu encontrei é que uma das séries, que não é a que eu testei, uma caneta um pouco mais grossa, parece um marcador, chega a 36 cores. Mas eu gostaria que pelo menos o site da marca oficial tivesse mais informação sobre isso. Agora, pensando nos valores, nos custos, eu pesquisei e eu achei alguma variação até grande entre preços entre Americanas e Calunga, por exemplo, mas na Calunga elas estão custando relativamente barato, coisa de 6, 7 reais cada caneta. É um preço relativamente baixo para um material de desenho que você vai usar para brincar no sketchbook e para coisas descompromissadas. Então galera, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se cuidem por aí, mantenham-se criativos e apaixonados e não se esqueçam, leiam quadrinhos brasileiros. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço pra vocês. Tchau, tchau. Corta.